Deixa eu achar ela aqui na live, para ver se eu consigo convidar. Deixa eu achar ela aqui na live, para ver se eu consigo convidar. Aqui. Aqui. No Instagram. No Instagram. A senhora está online aqui na live? A senhora está online aqui na live? Eu tô. Você me ouve? Ouço, estou ouvindo pelo Facebook, né? Estou ouvindo pelo Facebook, né? E aí, no Instagram, é esse mesmo link que você me mandou, porque não tá vendo nenhum pedido Não, aqui no pra Instagram mim. você vai entrar no ao vivo da Escola Livre de Redução de Danos. Da Escola Livre de Redução de Danos. Bem, eu entrei aí que eu solicito. Acho Você que viu aí foi. solicitar? Peraí, muita Você viu aí tecnologia. solicitar? Solicitei, foi? Foi. Foi. Pronto, estamos aqui online. Deixa eu só botar aqui o. Peraí que minha câmera foi, né? Foi sim. Foi. Pronto. Júlia, muito obrigada por ao nosso convite. A gente está muito feliz em poder estar aqui contigo. Está muito feliz falando contigo na pauta. Falando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Certo. Falando sobre essa pauta tão importante, né, que está relacionada, na verdade, à atuação direta das nossas vidas políticas e profissionais, né? Eu queria que primeiro tu se apresentasse, dissesse quem você é, de onde você é, e aí depois a gente vai fazer esse papo importante. Tá bem. Bem, primeiro, boa tarde, né? Obrigada pelo convite aqui, da gente poder estar fazendo essa live ainda nesse momento, né, de pandemia, onde se torna mais importante a gente pensar na ética de cuidado, né? Mas meu nome é Júlia, né? Eu moro aqui em São Paulo. Eu sou psicóloga. Para falar, né, um pouco do meu trabalho, assim. Sou conselheira do Conselho aqui de Psicologia de São Paulo. Sou psicóloga clínica, né? E também trabalho com redução de dano no Centro de Convivência Edley e também no Coletivo Respire, né? Que são, acho que, duas atuações bem diferentes, assim. Uma que é mais dentro do contexto de festa e outra que é nos contextos daqui de rua, com população de rua, nas cracolândias daqui da cidade. E a gente também está começando um projeto de um espaço de convivência para mulheres usuárias de drogas, exatamente por essa necessidade, assim, de se pensar mais gênero dentro de redução de dano, da gente poder tocar mais esse debate entre mulheres também, porque também quando se fala disso se abre um novo leque, né? Porque quando você fala de gênero se abre também toda uma diversidade, né? Quando você fala de mulher, não é um bloco único e universal, e existe uma pauta que abraça todas nós. Então, né, faltando a importância da gente também debater isso. É isso, um pouco da minha atuação aqui. Obrigada, amiga. Obrigada por ter aceitado o convite também aqui da Escola Livre.
Para mim é bem importante fazer essa live. Para mim é bem importante a gente fazer essa live porque dentro do campo da redução de danos sobre as subjetividades de cada grupo, né, que está relacionado a essa atuação específica que é feita pela estratégia de redução de danos. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, a Escola Livre de Redução de Danos, tem uma atuação muito próxima às mulheres, mas sempre articulada por uma outra organização, né, que é uma organização feminista, que é a RINFA. Essa organização feminista, ela tem o papel de fazer essa relação da vinculação, né? Então, quando a gente fala de redução de danos, uma das coisas que a gente preza como prioridade para fazer essa atuação é a vinculação com aquele território ou com aquele grupo, e como essa vinculação, na verdade, ela permite a gente acessar coisas e reflexões que talvez não fossem possíveis se fosse um profissional que não tem nenhuma relação com aquele contexto, né? Fazendo esse diálogo aí. Então, acho que a trajetória da redução de danos no Brasil tem muito disso, né? Tem muito de muitas mulheres, né? Muitas mulheres importantes na construção dessa história. Então, eu lembro de Maria Fátima, de lá da Bahia, eu lembro da companheira Val, de lá de Minas Gerais, da companheira Juma, né? Que é de lá de Brasília, e de como essas mulheres elas foram importantes na construção do que a gente compreende como redução de danos, né? Porque, na verdade, essas mulheres traziam e trazem ainda, né, perspectivas de redução de danos de um local de reflexão que não era considerado um local de reflexão filosófica, acadêmica, né, que é o campo, que é o território, né, que é como o dia a dia na rua e na vida dessas pessoas, na vida dessas mulheres especificamente, a gente tem um papel fundamental, né, em provocar cuidado, em provocar autonomia, para garantia de direitos, né? Então, a gente não está falando só de uma técnica, de uma estratégia de cuidado relacionada a esse cuidado aí que impossibilita a pessoa de agir, né? A gente está falando de uma estratégia de cuidado que garante autonomia e possibilita essas pessoas a alterarem os seus contextos, né? Então, nesse sentido, eu queria entender, Júlia, como é que tu vê a relação dessa contribuição, né? Porque eu sei que você é uma mulher acadêmica, é formada em psicologia, né, também fazer esse trabalho importantíssimo no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né, no CFP, né, desculpa, acho que é no CFP, né? No CRP, né? No CFP, no CRP aí de São Paulo, e de como as tuas vivências e a relação com o que tu vive na tua ação profissional e na tua ação política tem contribuído para a tua atuação hoje com essas mulheres com as quais vocês fazem a abordagem, né? Seja no Edilei, seja no Respire, ou seja em outra ação, porque eu conheci, na verdade, você no Islã Marginália, né? Tenho muito orgulho assim, de me lembrar de que tu conduzia aquele espaço com a maior das maestrias, assim, uma grande articuladora e condutora também disso, né? Que também é vida, que também é redução de danos, porque a redução de danos trabalha isso, né? Trabalha tudo com o qual nos possibilita alterar aquela realidade na qual a gente está inserida ali, para poder ser uma realidade de convívio natural com as drogas e com as pessoas. Então, queria saber um pouco de tu, como é que foram essas experiências, né? Como é que foi para tu, assim, essas experiências de levar o que tu vive na ponta para essa prática da redução de danos, em especial no abordamento com mulheres. É complexo, né? Porque as coisas da vida, assim, elas foram, né? As coisas vão acontecendo, não tem um espaço de reflexão, um espaço, né, para pensar, e ainda mais luta sobre trans nesse lugar, né? Pouquíssimos espaços que a gente, quanto mulher trans, tem para pensar política e com essas coisas.
Então eu vejo que as coisas elas foram acontecendo, né? Eu gosto de falar disso, né? Eu fui convidada a me retirar de uma ONG LGBT que participava. Eu e uma amiga trans, assim, porque a gente não era uma referência de LGBTs. E um pouco desse motivo era que a gente era com uma ideia patriarcal de família e que a gente era usuário de maconha, né? E aí foi muito louco. Essa minha amiga, eu conheço ela há muito tempo, assim, né? A gente transicionou juntas, né? Então a gente foi descobrir muita coisa junto, assim, até do que é ser uma pessoa trans e ser usuário de droga, né? Nesses contextos, né? E uma experiência importante nisso é entender minhas experiências antes e depois da transição, né? Depois da transição, eu senti o quanto eu era mais vulnerável na ciência de uso, o quanto coisas estranhas aconteciam comigo, exatamente com esse marco da comunidade, de ser um trans nesse lugar. E essas experiências foram com que eu deixei na prática. Porque eu já era formada, né? E estava refletindo, assim, os espaços em geral que a gente vê que fala sobre drogas, às vezes até dentro da saúde mental, são espaços que tratam isso de forma muito moralista, né? Mas eu fui vendo é difícil fugir de um destino um pouco traçado que o mundo trata para você, e digo isso quanto pessoa trans, né? Eu não achei que eu fosse conhecer a prostituição, eu não achei que eu fosse conhecer a realidade das drogas, né? Ninguém está imaginando isso. E ver o quanto eu transicionei das realidades foram aproximando, né? E o quanto não se pautava isso, por exemplo, nesses lugares de reflexão sobre drogas, né? Se pautava sobre uma experiência ou de quem tem autonomia para fazer seu uso, ou de quem está numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Vincula muito a ideia do estigma a ideia do contato com a droga, né? Como se estivessem intimamente ligados. E aí, vendo essas experiências e o quanto ela também impactava essa comunidade LGBT, ao qual eu faço parte, no sentido de ver pessoas tendo de fato problemas com drogas e não tendo lugares para se cuidar, né? Aí eu cito, por exemplo, uma das dificuldades que é pensar corpos trans dentro de serviços de saúde mental do SUS. Eu tive um companheiro que, quando a gente foi tentar se vincular a CAPS, na de droga aqui no nosso a gente enfrentou imensas dificuldades para além de só chegar no espaço, né? Porque teoricamente é isso, né? Uma porta aberta, você entra e se inscreve, se cadastra no serviço. Até essa. Mas ninguém entende as multiplicidades do que acontece para alguém chegar lá, né? Por exemplo, um corpo trans chegar lá e a gente se sentir já constrangida e olhar na entrada de serviço, ou então lá você preencher a ficha, você fica confusa em qual nome vai ser válido para preencher essa ficha, ou então de quando você faz os grupos, você vai conseguir compartilhar a sua realidade, né? Você é uma pessoa trans, sendo uma usuária de drogas, você vai ter uma realidade diferente da maior parte das pessoas que estão nesse serviço, né? Se você encontra esses lugares. E aí, dentro da minha experiência, os problemas que iam acontecendo comigo, eu entendi a importância de ir para um lugar político, para um lugar de poder contribuir com uma mudança, porque muitas das pessoas que pensam na política pública não são o sujeito da política pública, né? Então, a importância de conseguir construir esse diálogo, de fazer com que os grupos tenham voz e autonomia para ter a sua perspectiva de vida, envolve isso. Você construir um serviço que ele caiba para diferentes focos e isso perpassa a pensar pelo gênero. Você não vai conseguir isso estabelecer uma relação sem mensagem, sem né? E aí a diferença de gênero no sentido de enfrentá-las, enfrentar essas dificuldades, né? Então, eu fui levando isso para
dentro da minha prática, entendendo o quanto era importante, assim. E aí porque como é uma coisa que vai acontecendo, é estranho, assim, às vezes alguém perguntar e levar, achar tão importante esse posicionamento, o licenciamento, porque não é um lugar legitimado pela academia, né? Então, é até difícil a gente conseguir fazer esse movimento, de ser ouvida, de contar, né, o lugar daqui, a realidade daqui, por conta de que os ouvidos não estão prontos para isso, tá, né? Esses ouvidos estão insertos geralmente. É sobre isso, amiga, é exatamente sobre isso. Porque na redução de danos a gente tem uma longa trajetória, né? Mas é uma longa trajetória que perpassa, inclusive, por muitos apagamentos, né? Políticos e históricos. E quando tu traz a importância, por exemplo, de hoje trazer para a tua vivência profissional e política as questões que tu vivencia no teu cotidiano em sociedade, e aí as pessoas acharem muitas vezes que você traz isso porque você é politizada, né? E não, na verdade, porque você precisa trazer esse tipo de questão. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na redução de danos, como uma mulher usuária de drogas, uma mulher que sempre viveu em periferia, e quando a gente faz essa relação com o cotidiano da prática da redução de danos profissional, o que a gente enfrenta, na verdade, são muitos apagamentos e muitos muros construídos para o que é a reflexão teórica sobre a prática da redução de danos, né? Então, a prática da redução de danos, muitas vezes, e aí é uma crítica que eu faço nos últimos 10, 15 anos da atuação da redução de danos no Brasil, é essa burocratização, né, que pensa uma prática dentro de uma teoria, que, na verdade, na prática, não é essa teoria. Né? Então, fico pensando do quanto a chegada de pessoas como você, como Juma, que para mim também é uma grande referência de transitar esse debate sobre política de drogas, sobre profissionais do sexo, redução de danos, né? Porque eu conheci a redução de danos, na verdade, porque eu era usuária de drogas e construía a marcha da maconha, né? Então, para mim, a redução de danos ela chega como sobrevivência. Ou eu faço ou eu morro, né? Eu não tinha como, por exemplo, pensar a redução de danos só no meu campo do uso da saúde, né, que é as piteiras e tudo isso que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? Hoje, por exemplo, quem fumar comigo sabe que eu não consigo fumar sem piteira, né? Esse é um saldo da redução de danos, assim, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um saldo da redução de danos também quando eu sabia, aos 20 anos, que fazer o uso de maconha, por exemplo, numa via pública, no centro da cidade do Recife, era algo que me deixava vulnerável, né? Era algo que me colocava em vulnerabilidade porque o meu corpo, quando eu era abordada pela polícia, não era um corpo visto como um corpo apenas para ser alertado, mas é um corpo para ser violado, né? E isso aconteceu muitas vezes no trato com os agentes de segurança pública, e isso me possibilita, inclusive, hoje, estar no campo da segurança pública debatendo o que é uma perspectiva de segurança pública a partir da redução de danos, a partir do feminismo, a partir da luta antirracista, né? Porque esse debate da vivência, que é um debate negligenciado, inclusive, pela academia, pelos teóricos, que é um debate que Luana faz, inclusive, na sua tese, né, de mestrado, muito brilhantemente, que é o dia a dia da vivência mostra, na verdade, como deve ser a teoria da prática. Né? Então, acho que essa é a grande contribuição que nós temos dado nos últimos anos, na verdade, para a redução de danos, para essa prática enquanto política de saúde pública, né? Enquanto estratégia de saúde pública, de como lidar com as mulheres, mas também com as diversas populações que são vulnerabilizadas por esses contextos. Né? Então, acho super importante a gente estar fazendo essa reflexão aqui, eu fico bem feliz mesmo, de verdade. Muito importante. Eu digo isso porque quando você estava me falando, me vem à memória tudo que me aconteceu no campo, né? Assim, né? E a renda foi marco isso, né? Porque em 2014 eu perseguido por algumas feministas radicais na internet, assim, e me afastei do feminismo, assim, considerava esse lugar um espaço de violência
pode ser um espaço de que eu seria escutado, entendida. E aí, quando eu entro para colaborar no coletivo Respira, foram as meninas da Rinfa que construíram muito essa ponte para essa, né? E construíram vias de fato, de ajudar com comida, ajudar com alimento, e estavam preocupados com muitas coisas do que de fato eu ia me engajar ou não politicamente, né? Estar nesse lugar de debater feminismo e ter, né, sentir que eu faço, que eu penso, é diferente do cara, assim, né? Considero que é um lugar super importante e que traz reflexões que permitiu até eu mudar a forma como eu enxergava a própria existência, por exemplo, da comunidade trans e de como enfrentar esses problemas, porque se a gente for levar em consideração, né, o que o movimento LGBT é um movimento de gays brancos, eles moralizam quando se fala de drogas nesse meio, né? E quando se fala principalmente da vida das populações trans, né? Então é um lugar assim, que eu me sinto muito feliz e muito acolhida, assim, contribuir, colaborar. Eu fico todas aqui passadas, né? Chorando de amor. Um beijo para a Renfa, São Paulo, para a Renfa, todo o Brasil, na verdade. A Renfa é uma organização muito importante, nessa discussão mesmo, assim, e eu fico com os olhos marejados de ouvir seu depoimento, sabe? Porque é sobre isso, assim, a gente não se juntou porque a gente queria debater um feminismo, que era um feminismo da teoria, ou do qual teórica ou qual linha de pensamento era mais importante para a gente seguir, né? A Renfa, ela acontece exatamente por esse não lugar, né? Então, assim, é óbvio que a realidade e a vivência de uma mulher trans dentro da sociedade brasileira, sem dúvida, é muito mais violenta do que a realidade de uma mulher usuária de drogas, né? Mas a realidade das mulheres usuárias de drogas, né? Das mulheres cis, todas as mulheres são imbricadas também de muita violência, né? Então, assim, para nós, quando a gente se reúne para poder debater a Renfa, é porque a gente não encontra em nenhum outro movimento feminista o acolhimento para poder debater sobre isso, né? Sobre esses corpos que não são corpos ditos ou que não são corpos que precisam ter uma nomenclatura, né? São questões e afirmações que a gente precisa fazer ao longo da construção de quem a gente é enquanto pessoa. E acho que é na Renfa assim, que essas grandes micro-revoluções acontecem, né? Porque eu sei que, por exemplo, para nós aqui em Pernambuco, é uma grande referência a Renfa de São Paulo, no sentido de debater a entrada de homens trans dentro da nossa organização, né? Porque onde é que os companheiros vão ser acolhidos, né? Onde é que fica, que lugares são esses, assim? Então, eu acho que a Renfa é também muito esse movimento do não lugar. É o movimento dessas mulheres, né, dessas mulheres diversas, de diversos corpos, que se acham no sentido de que a gente precisa usar as ferramentas da redução de danos, do antiproibicionismo, né, dos nossos lugares profissionais como ação para a emancipação desses corpos, né, e para a provocação também dos outros espaços. Porque é a gente que provoca, né, organizações, instituições, movimentos a debaterem essa questão do feminismo, do antirracismo em muitas instituições, né? Então, acho que nosso papel tem sido fundamental nesse período aí de construção da redução de danos da política de drogas, mas também do que nós, dentro desse processo, conseguimos acumular, né? E a Renfa, sem dúvida, é um retrato disso, assim, é um retrato do que a gente acumulou junta. Sim. Sobre os homens trans mesmo não tem se fez, acontecendo, né? Amiga. A gente falar um pouquinho, na verdade, de como é que está sendo a atuação prática aí. Que eu sei que vocês também estão fazendo a atuação de linha de abordagem nesse período. Aqui, junto com a Renfa, a gente está fazendo um trabalho
sempre fazendo um trabalho bem específico, voltado para as mulheres presas, né? Mulheres presas, porque tem mulheres presas, porque tem protocolo, né? Mas a gente está tentando, na verdade, fazer essa relação aí. As mulheres presas que a gente também vai trabalhar, as mulheres presas, né? A gente faz uma ação nas filas dos presídios, estimulando ao cuidado dessas mulheres e falando um pouco do feminismo popular, né? Desse feminismo periférico aí, de como é que ele se dá na prática. Essa coisa mesmo da comida, essa coisa mesmo do trabalho, essa coisa mesmo dos meninos, né? Então, como tudo isso se imbrica, se enrola no feminismo, né? E aí a gente tem feito essa atuação e também tem feito uma atuação com a população de rua, muito em parceria com várias organizações, né, aqui na cidade, que também atuam com essas populações. Tem sido um trabalho bem difícil, amiga, porque, assim, eu tenho estado à frente de muitas dessas ações, né, que é realizada em parceria com a escola e a Rinfa. E aí eu tenho ficado com muito medo também, sabe, de me contaminar, de voltar para casa, eu tenho um filho pequeno, né, então essas são questões que a gente tem debatido bastante, assim, né, especialmente de pensar a redução de danos pensando nesse cuidado também com o cuidador, né. Então, a gente tem investido, né, a Escola Livre de Redução de Danos também tem investido em fazer compra de equipamento, né, para a galera que é voluntária, que faz as ações de distribuição com a gente, de tentar dar um transporte que evite o transporte público ali naquela relação, mas ainda assim a gente tem medo, né? Ainda assim a gente vai para as ruas, a gente vai ajudar, mas a gente também vai ajudar nessa perspectiva, né? Mas sabendo, assim, acordando todos os dias, sabendo que aqui, por exemplo, todas essas mulheres que a gente ajuda, a gente tem um cadastro de 480 mulheres de familiares de preso, né? E todas elas, a maioria são mulheres negras, né, chefes de família, são mulheres que, inclusive, são responsáveis pelo sustento dos seus companheiros dentro dos presídios, né? Então, tudo isso são relações muito difíceis, né, de dialogar, porque a gente não está falando só da fome, a gente está falando também de ter que ouvir essas mulheres, né? Muitas vezes a gente manda uma mensagem do WhatsApp para poder falar para elas do local de entrega da cesta, e elas falam que acordaram com crise de ansiedade, que estão com falta de ar, será que elas estão com corona? Então, existe também um acolhimento que é necessário nessa relação, né? E tem sido importante pensar também nesse acolhimento nosso, assim, né? E nós que estamos cuidando, qual é o tipo de acolhimento que a gente pode fazer para si, né? Tem todos esses cuidados que a gente aumenta, mas, além disso, o que mais a gente pode fazer, né? É verdade. Quando a pandemia, né, chegou em São Paulo, a gente ficou muito apreensivo, assim, porque a gente é um foco e o jeito que a gente é organizada, né, também complica as coisas, né, as pessoas dessa cidade de transporte público, para os seus trabalhos, e um momento ainda muito bizarro ali da região da Cracolândia, na região da Luz, que é a briga que existe ali da exploração diária, da população de rua ali, né? Então, a gente se encontra meio de um conflito, assim, né, político, um conflito da exploração imobiliária, né? Então, quando aconteceu, no início a gente até fez uma ação que estou refletindo o quanto a gente precisa refletir muito mais, porque é exatamente isso que a gente pode levar o filho estudar. Então, não tem de outras formas, né? Ajudando com cesta básica, mas ajudando com de higiene, ajudando a fazer aquilo que já acontece aqui. E houve uma criação de um novo equipamento de cultura e cuidar. Então, a população também foi deslocada, né? Muito louco voltar para o território que estava aos poucos, indo aos poucos para entender que é esse novo momento, né? Porque são várias mudanças muito rápidas, assim, e confesso que às vezes tem muita dificuldade de conseguir entender no tempo de parar, pegar aquilo, respirar, separar quem são minhas questões, né? Porque existe
uma população trans tem expectativa de vida de 30 anos, né? Então, no início, eu peguei muito com esse medo de poder morrer isso, né? Várias coisas perpassam pela gente, né? E o muito importante a equipe da fazendo trabalho. Então, isso de poder, né, refletir, e também passamos a ajudar uma instituição aqui em São Paulo que chama Casa Chama, que vai colaborar em 3 meses para a população tem ajudado debate de redução de danos, que eu também no trabalho a gente tem feito um trabalho de criar live, criar alguns conteúdos assim para conversar com o pessoal que está sendo foco disso, dessa ação específica, né? Então, também temos nos preocupado com essa ação com a população trans aqui na cidade, é muito importante. E na questão anterior, a gente estava com o Centro de Convivência para Mulheres Usuárias de Droga, né? Só que com a pandemia a gente não pôde mais continuar o centro de convivência. Então, isso tem acontecido, e o trabalho de agora a gente voltar para o território, entender o que aconteceu, rever as pessoas. Eu estou num momento, né, nesse lugar, assim, que eu entrei, tipo, em fevereiro, e aí a pandemia começou em março, né? Então, eu estou no meio do processo, assim, conhecendo tudo, entendendo tudo, apesar de já ser terceira do Ed Leires, já no Respire, né? É um trabalho totalmente novo, assim, e que tem sido muito importante, sem dúvidas. Mas eu sinto muito isso, não sei como é para você nesse momento, mas eu sinto muito isso, uma sensação de não conseguir fazer muita coisa, né? Se sente um pouco amarrado no momento, de demorar mais tempo para pensar. Eu tenho medo do que falar, porque tudo é muito novo, então eu tenho medo de estar tendo alguma impressão errônea do momento, né? Então, temos buscado ter esse cuidado, assim, e pensando também no cuidado do cuidador, né? Então, por exemplo, a gente vai a campo de 2 em 2 semanas, né? Para esse período de 15 dias, porque a gente, como falei, né, a gente pode estar infectado para o território, né? Então, eu sinto muito um momento difícil, assim, mas produtivo também, né? Porque não tem outros serviços na rua nesse momento, por exemplo, né? Os serviços que estavam acontecendo, muitos foram interrompidos, né? As pessoas não estão indo, então a população está bastante desassistida, né? E uma coisa bem legal que eu tenho visto é coletivo de mulheres trans, assim, acontecendo aqui na cidade, para distribuir marmita, para distribuir água e sabão. Então a gente vê que a rua também vai dando os seus jeitos, e as próprias pessoas que estão ali estão se organizando, né? Se organizando em prol da vida. Que massa, Ju, que massa. Fico muito feliz também que vocês aí estão fazendo. Vocês estão fazendo o tempo, né? Assim, eu sou mulher de axé, né? Eu sou mulher de axé, né? Eu sou do candomblé, e o tempo é o orixá, né? Ele faz parte dessa relação mesmo, assim, por isso que ele precisa ser cultivado, ele precisa receber respeito, ele precisa ter também devoção, né? Porque o tempo, ele é isso, né? Ele é a necessidade que a gente tem de refletir. A gente na Escola Livre também ficou durante um bom tempo, assim, paralisados, né? Com tudo que acontecia, e acho que foi importante, inclusive, né? Esses momentos de paralisia, da gente poder pensar, não pode ser incapacitante, né? E às vezes é incapacitante, às vezes também isso não está sob nosso controle, né? A gente gostaria que tivesse, mas não está, né? E a gente tem tentado, na verdade, acumular para poder pensar como vão ser esses novos tempos. Porque o fato é que a gente vai sair dessa pandemia de outro jeito, né? A população mundial, inclusive, não é possível que a gente saia dessa pandemia do jeito que a gente entrou, né? Que tudo que a gente estava vivenciando
de uma humanidade cada vez mais distante, né? Porque a gente está vivendo um distanciamento agora, mas a gente vivia um distanciamento todo mundo junto, né? Essa era a realidade que a gente tinha do nosso dia a dia, assim, era estar distante estando junto, né? Hoje, talvez, inclusive, nós estejamos muito mais juntos estando distantes. Então, isso é uma reflexão que a gente tem feito no sentido de que o que é que vai ficar depois de tudo isso, né? Porque uma outra coisa também que para mim é importante, assim, que eu sou filha de Oxum, e Oxum, o principal instrumento dela é o abebé, que é o seu espelho, né? E no espelho de Oxum, muita gente acha que ela está olhando para si, mas na verdade Oxum olha para o passado, né? Esse é um ensinamento também trazido pela minha irmã Luana Malheiro, da Bahia, minha companheira, minha irmã, minha comadre. E quando a gente vê Oxum olhando para o espelho, na verdade, Oxum olha para trás, né? Oxum olha para o passado, e é necessário que a gente olhe para o passado. Né? É necessário que a gente olhe para o que a gente construiu, as nossas trajetórias, e o que é que elas refletem, né? O que é que elas são, assim, né? Porque eu acho que é muito importante a gente pensar nessa ancestralidade, assim. André Domânico estava aqui na nossa live dizendo que em 98, quando o Adley foi fundado, as questões de gênero e raça já estavam presentes, né, nessa organização. E a gente não tem dúvida, né? A gente só tem certeza, inclusive diante de tudo que a gente está vivendo, é que talvez a centralidade desses debates elas ainda não estivessem em prioridade, né? E é isso que a gente hoje tem reivindicado, né? Que não tem como a gente construir mais nenhum tipo de organização, de movimento, de coletivo, de iniciativa, que não esteja pautando em sua centralidade as questões de gênero e raça, né? Porque são essas questões que estruturam as nossas desigualdades. Né? Não é à toa, inclusive, que na história da redução de danos a gente tem pouquíssimas mulheres negras, homens negros referenciados como sendo especialistas, pesquisadores, intelectuais desse campo. Né? A maior parte das pessoas que a gente tem referenciadas como intelectuais nesse campo são homens, em sua maioria brancos, cis, né? E que, inclusive, já ocupam um lugar dessa história mesmo da construção. E são pessoas importantes no processo de acúmulo do que a gente viveu. São pessoas, inclusive, que vivenciaram momentos, como eu lembro de Fábio, por exemplo, doutor Fábio, que foi muitos meses secretário de DST-AIDS do Brasil, e doutor Fábio foi um dos primeiros homens presos no país por instalar uma política de redução de danos, né? Então, a gente, sem dúvida, olha para trás, né? Pega o espelho de Oxum e quer olhar essa história. Mas a gente quer também entender que, a partir desse momento que a gente vive, a gente ainda não vive igualdade dentro dos espaços de construção da disputa do poder, né? Da disputa dos modelos que a gente quer estabelecer. Então, a gente ainda precisa estar falando todos os dias de raça, de gênero, né? De cisnormatividade, de tudo isso dentro das nossas discussões, porque se a gente não estiver provocando isso, a gente não consegue acumular e transformar. Né? Então, eu queria agradecer, Ju, por tu ter aceitado. Queria saber se tu quer fazer uma fala final, trazer um fechamento aí da fala. A gente está aqui conversando há 1 hora, né? Pensando um pouco no que a gente compartilhou. Muita gente entrou aqui na live, né? Pelo que eu estou vendo aqui, mais de 100 pessoas acompanharam a live aqui hoje com a gente. E, poxa, muito obrigada também a todo mundo que esteve aqui, né? E obrigada também a tu, especialmente, por ter topado fazer esse papo. Foi gostoso, não foi? No instante passou. Foi, estava meio nervosa, mas aconteceu, né? Agradeço demais. E totalmente isso que você falou, né? A gente também sabe que hoje, aqui em 2020, a gente não está inventando a roda, nada disso é uma novidade, né, que a gente está trazendo, é um assunto antigo, mas há necessidade de seguir debatendo porque as conquistas ainda não foram garantidas, né? O debate pauta de mulheres há muito tempo e mulheres trans não é há tanto tempo também, então vale pensar de qual mulher a gente está falando, de qual perspectiva de gênero a gente parte disso, né? E, acima de tudo, dar a forma da vida que elas querem, né? A vida que elas desejam, porque também não é a gente ter uma perspectiva de redução de danos ou de construir isso, né? E pegando conhecimento dos lugares, como se fossem nossos, né? É muito importante essas perspectivas sempre estarem na construção
nosso trabalho, até para a gente criticar quando a gente mesmo errar, né? É isso. Meu bem, queria mais uma vez agradecer você, dizer que inclusive fazer outros papos, esse papo sobre é um papo que a gente precisa aprofundar. Eu mesmo sobre isso. Isso é engraçado, né? Eu sou uma mulher preta, favelada e tal, mas ainda tem privilégios que em relação ao corpo de outras companheiras, né? Mas eu vivencio, compartilho essa luta. E a gente não fica todos os dias conversando, compreendendo o que é que essas diferenças, né, nos colocam, a gente sempre vai ter desigualdade. Né? A gente sempre vai construir relações com a gente vai que esteja em igualdade para poder construir, para poder fazer. Porque a galera acha que, por exemplo, sentar a bunda é igual. E não é igual, porque, inclusive, para nós, falamos sobre isso. A gente vive muito que o concessionário nos traz como reflexão esse período novo, né, e a própria descolonização, que é muito trabalhada também pela Grada Quilomba, coloca sempre nessa necessidade de falar e de falar para as pessoas que a gente pode construir intelectualidade, a gente pode construir filosofia, a gente pode construir pensamentos reflexivos em qualquer situação a partir também de outros modelos, né? Não precisa tomar Arial 12, passar muito no meio, isso também pega, porque a gente pode colocar para fora, né? Imagina Carolina, tem que olhar para minha parede para ver o quadro. As normas levar em consideração as normas da ABNT para poder escrever seus livros. É importante ver também que essa cara que escreveu pela primeira vez são livros. Todo mundo achou o quanto a dor é doída para a vida dela. Né? E a Carolina foi no segundo livro. E aí, quando a Carolina foi no segundo livro, que é o livro da reflexão, a intelectualidade inteira escuta a Carolina como uma pensadora. Coloca ela como uma pessoa preta, muito dolorida. Então, sempre que a gente quer colocar as intelectualidades à disposição da construção da sociedade, a gente é vista como pessoas muito doloridas para construir esses processos de reflexão. Então, a gente está fazendo isso aqui hoje, né, dizendo que não, que a gente vai construir intelectualidades e reflexões, nos nossos campos, inclusive para os nossos, que a gente tem ainda a conquistar, sem dúvida, durante esses anos inteiros, né, 30 anos de redução de danos no Brasil, né, mais de 50 anos de guerra às drogas, resistência, para poder caminhar com outros debates que tem sido fazer para poder aprofundar. Porque sem falar, a gente não aprofunda as questões. Exatamente. E lembrando também, né, que a redução de danos nasce no contexto de uma grande epidemia que teve dentro da comunidade LGBT, né, o HIV e a AIDS há 30 anos atrás, né? Não podemos esquecer disso. Importante isso, Ju. Pandemia. É isso. Então, reinventar agora nesse momento da pandemia é também pensando nas pessoas. Pensando nas pessoas. Que agora esse cuidado que agora mais iniciado, com ter que apoiar as pessoas, né? Porque ninguém, pelo poder da sociedade civil, pelo poder da sociedade civil, a gente precisa estar junto com as pessoas. Com certeza. Meu bem. Obrigada demais, viu? Obrigada. Essa foi uma grande referência para nós aqui no Nordeste. Essa conexão também interregional para nós é fundamental, viu? Que maravilhoso ouvir isso. Vocês estão referentes para mim, sabe disso também. Beijo grande e a gente se fala. Daqui a pouco a gente se abraça. Tchau. Beijo. Tá bom. Tchau.
Tchau, tchau. Beijos para todas.